Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. E na verdade, o que nós vamos fazer agora é dar continuidade ao estudo de verbos. Aqui eu tô com verbos parte 4. Tem a parte 1, parte 2, parte 3. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para que vocês tenham um estudo completo do verbo, tá? E tem a parte 5, a 6, porque verbo é realmente um assunto bastante vasto. Hoje nós vamos estudar o modo subjuntivo. Eu vou apresentar para vocês modelos de conjugação, tá bem? De verbos regulares no modo subjuntivo. Verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação. Vamos começar então definindo o modo subjuntivo. O subjuntivo é usado para transmitir uma ação possível, mas incerta. Expressa um acontecimento hipotético que ainda não se realizou por estar dependendo de outro acontecimento para se realizar. Então, o modo subjuntivo, gente, ele trabalha com a dúvida, com a incerteza, com a hipótese, diferente do modo indicativo, que é um fato certo, consumado, que aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Ok? Mas certo, o subjuntivo é o modo da dúvida. O modo subjuntivo, é claro que eu estou falando dos tempos verbais simples, tá bem? Ele tem 3 tempos verbais: presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos lembrar do indicativo? O indicativo tem 6. Quais são os tempos do indicativo? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Aqui são esses 3. Vamos apresentar um por um aqui? Presente do indicativo, do subjuntivo. Podendo indicar uma ação presente ou futura, é usado para indicar desejos, hipóteses e suposições. É conjugado habitualmente com a partícula que. Então, o que me ajuda no processo da conjugação e ele normalmente aparece nas frases. Olha só, minha mãe que quer, tá vendo o que aqui? Que eu estude, que eu estude. Estude aqui está no presente do subjuntivo, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, ok? Eu quero que ele vá embora agora, que ele vá, beleza? O vá aqui também está no presente do subjuntivo. Tomara que você possa ir à festa. Tá aqui o que? Que você possa ir. Tá vendo a locução verbal? Que eu possa, que você possas, que ele possa. Ok, meus amores? Muito bem. Além do presente, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo é indicado para expressar uma possibilidade e um desejo, estando a ação condicionada a outra. Para uma coisa acontecer, a outra é necessário que outra aconteça. Olha os exemplos. Se ele tivesse mais respeito, teria pedido desculpas. Se ele tivesse, como ele não tem, ele não pediu. Uma ação condicionada a outra. Seria bom se Joana pudesse vir conosco. Se ela viesse, seria bom. Se não veio, não foi bom. Uma ação condicionada a outra. Esse é o pretérito imperfeito. E se o que puxa o presente do subjuntivo, o se puxa o pretérito imperfeito. Muito bem. Além disso, eu tenho o futuro do subjuntivo. Expressa eventualidade, possibilidade, indicando uma ação que ainda não aconteceu no futuro, tá bem? Não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer. Lembra o lance da hipótese, né? Da dúvida, da incerteza, que é o subjuntivo? É conjugado habitualmente com a partícula quando. Então, eu tenho assim, tudo ficará mais fácil quando ele for embora. Tá vendo? Quando ele for. Um futuro incerto, um futuro que pode estar acontecendo. Quando nós quisermos, entraremos em contato com você. Belezinha? Muito bem. Agora é a hora de ver que eu expliquei o que é o subjuntivo, quais são os tempos simples do subjuntivo. Agora nós vamos conhecer a conjugação, um modelo. Vou usar os verbos amar, bater e partir, como usei no indicativo. A gente vai seguir essa linha, tá bem? Olha lá, verbo amar, bater e partir, presente do subjuntivo. O que eu uso para puxar a conjugação? O que eu. Agora, muito importante aqui. Os verbos da primeira conjugação, quais são os da primeira, Eliana? Aqueles que terminam em ar. Ele vai ter ali a vogal E na sua formação. Os verbos da segunda e da terceira conjugação, qual que é da segunda? Ir. E da terceira? Ir. Ele vai ter a vogal A
na sua formação. Vamos ver isso? Porque vai ajudar bastante, tá? Começando pro verbo amar. Amar não é primeira conjugação? Então, olha lá, vai ter o E. Quer ver? Que eu ame. Que tu ames. Que ele ame. Que nós amemos. Que vós ameis. E que eles amem. Reparem, por favor. Olha lá, a vogal E presente aqui, ó, em todos. E ele vai ser da primeira conjugação. Vamos ver agora, vamos puxar o verbo bater? Ó, bater, segunda conjugação, o que vai acontecer? Vai aparecer a vogal A. Isso, que eu bata. Isto, que tu batas, que ele bata. Que nós batamos, que vós batais e que eles batam. Olha lá, a vogal A presente em todos. Estão vendo? Olha lá que bacana, certo? Beleza? Entenderam? Vamos para o partir. Partir não é terceira? Vai aparecer a vogal A. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais e que eles partam. E repara lá, ó, vogal A, tá vendo? Tem o que para puxar a conjugação, mas aparece a vogal A em todas. Certinho? Isso é claro, os verbos regulares, tá bem? Pretérito imperfeito. O que eu faço? Eu vou ter no pretérito imperfeito se, puxando a conjugação. Além do se, vai ter na desinência final, na parte final do verbo, na desinência, o SSE. Então, todos vão ter SSE. Quer ver? Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Se nós, tá vendo? Se nós amássemos, se vós amasseis e se eles amassem. Olha o que acontece. Puxei com C, olha o SSE. Tá vendo? Ó, em todos, meus amores. O mos indica sempre o nós. Lembra? Não esquece disso, tá? Olha lá, SSE, o M aqui indicando o passado. Vamos para o verbo bater? Lembre-se que eu vou puxar com C e vai ter o SSE. Se eu batesse. Se tu batesses. Se ele batesse. Se nós batêssemos. Ó, cuidado com o acento. Se vós batesseis. E se eles batessem. Muito bem. Olha o que acontece. Olha o SSE. Tá vendo? Ó, em todos. Em todos. Em todas as pessoas. Tranquilo? Viu que fácil? Muito bem. Vamos fazer o verbo partir? Puxa com C e tem que ter SSE. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis e se eles partissem. Não esqueçam o acento, tá bem? Ó, aqui, o acento no nós, o acento no vós. E aí, vamos ver, olha lá, o SSE, tá vendo? Ó que bacaninha. Em todas as pessoas ele acontece. Então, eu vejo, a hora que eu ver um verbo com SSE na sua desinência, eu já sei. Eu sei que ele pertence ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, a desinência, ela indica o modo e o tempo, como indica um número e a pessoa, como é o caso do mos. Topei com mos, eu sei que é a primeira pessoa do plural. Tá bom, gente? Vamos ver o futuro? O futuro, eu vou puxar com quando? Quando eu... E ó, eu coloquei igual, tá? Para vocês terem uma ideia. O verbo no infinitivo é o nome do verbo. Por exemplo, amar, bater e partir é o nome do verbo. Aqui, eles estão no infinitivo. O que acontece quando eu conjugo o futuro do subjuntivo? Aparece a forma do infinitivo em todas as pessoas. Como assim? Vamos ver? Ah, e mais uma coisinha. No vós... ele fica bem estranho, porque a gente usa pouco, mas vai aparecer a desinência des. Olha só, verbo amar. Quando eu amar. Olha lá, ó, tá vendo? E agora tu? Quando tu amares. Quando ele amar. É igualzinho o eu. Quando nós amarmos. Quando vós, vai ter que aparecer o des. Amardes. E quando eles amarem. Olha o que aconteceu. Qual é o verbo? Amar. Olha lá. No eu, no tu, no ele, no nós, no vós e no eles.
lembrando o mos aqui para o nós, lembrando o des, que eu avisei aqui que tem no vós, e o M aqui indicando, né, o futuro aqui. Tá? Ele não é feito com ão, ele é feito com M, amare. Tá? Vamos ver o verbo bater? Ah, bater. Então eu já sei. Quando eu bater, isso aí. Quando tu bateres. Quando ele bater. Quando nós batermos. E quando vós? Ó, vós, baterdes. Isso aí. E quando eles baterem. É bater, olha lá. Ó o eu. Ó no tu. Ó no ele. No nós. No vós. Olha lá o des que eu marquei. E no eles. Viram? E agora o verbo partir. Partir, partir. Quando eu partir. Isso aí. Quando tu partires. Tá vendo que tem sempre o es no tu? Quando ele partir. Quando nós partirmos. Quando vós partirdes. Isso aí. E quando eles partirem. Olha lá o partir. Tá vendo? Presente em todos. Olha o que vai acontecer com vós. Viu o des ali? Partirem. Muito bem. E com isso, nós fechamos mais essa aula. Beleza? Espero vocês aqui no próximo encontro. Ah, não vai embora sem curtir esse vídeo, sem se inscrever nesse canal e sem compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.